O mercado de advocacia ele está saturado. Existe cliente para 1.400.000 advogados que tem no Brasil. O meu nome é Isaías Alves. Eu ensino advogados a construir um faturamento de até R$30 mil, num prazo médio de 30 dias, mesmo advogado sendo iniciante e não tendo experiência. É muito comum hoje os advogados imaginarem que a advocacia está saturada, que não tem espaço para todo mundo, que existem advogados demais, que todos os anos formam milhares de advogados, que muitos desses advogados, eles ganham muito pouco. Uma média de um advogado no Brasil, júnior, ele é 3 a 4 mil reais, é extremamente humilhante. Mas esse mercado está muito voltado para a mentalidade, para uma advocacia do passado. Qual que é o maior problema da advocacia? A faculdade de Direito. Por quê? A faculdade de Direito, ela te ensina sobre leis, ensina sobre jurisprudência, ensina a base do direito, mas ela não ensina a base da advocacia. O maior problema da faculdade é que começa pelos próprios professores. São mestres, são doutores, são juízes, são procuradores, mas eles não têm uma visão da advocacia. A faculdade passa-se muito pouco de prática jurídica. E mesmo a prática jurídica que a faculdade faz é ensinar o advogado a peticionar, é ensinar o advogado, às vezes, a fazer algum recurso em determinada área, mas uma coisa muito básica que não reflete a advocacia. Ela não ensina o advogado como que se consegue clientes na advocacia, como que o advogado tem que montar um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia nada mais é que uma empresa. E uma empresa tem que gerar lucros. Vem a OAB e traz para os advogados uma mentalidade que o advogado não pode vender o seu serviço, que o advogado não pode se posicionar. Então, o que acontece com o estudante de direito e o jovem advogado? O estudante de direito ele não tem noção nenhuma do que é uma advocacia. O advogado que é uma luta para ele conseguir passar na OAB, ele não sabe como conseguir clientes. Então, o que é comum? Ele junta 2, 3 amigos para montar um escritório de advocacia, não com aquele intuito de fazer uma sociedade. É muito humilhante falar isso, mas é uma dor. Mas sim com o intuito de dividir as despesas do escritório. E comigo também foi assim. No início da minha advocacia, eu juntei com outros advogados para a gente poder dividir mesa. E o dividir mesa, a gente dividia o aluguel, dividia condomínio, e tinha uma certa convivência, um advogado com o outro, negociando com a mediocridade. Mas por que eu fazia isso? Porque eu não tinha nenhuma instrução, eu não tinha nenhuma orientação do que era ser uma advocacia. Por que você chegar numa faculdade de Direito, na turma de 9º ou de 10º período, talvez tem 30, 40 alunos numa turma, numa determinada faculdade, desses 30, 40 alunos, 90% ou 80%, eles falam que vão fazer concurso público. Mas por que eles falam que vão fazer concurso público? Não é por causa de uma estabilidade. A estabilidade é desculpa, gente. Os advogados dão desculpa para aquilo que eles têm medo de fazer. Eles têm medo da advocacia, eles têm medo da responsabilidade que é cuidar de um processo. Eles não sabem como que vão conseguir clientes. Eles têm medo das responsabilidades financeiras que advêm de uma advocacia, porque você tem que ter um escritório, você tem que ter um estagiário, às vezes você tem que ter uma secretária para receber as pessoas, e tudo isso são despesas fixas. Sem falar que você precisa de ter uma aparência mínima para ser advogado, você precisa de ter uma vestimenta adequada para ser advogado, tudo isso são despesas fixas que você não tem provimento. O que acontece com a maioria dos advogados? Vão trabalhar em escritório de advocacia como associados ou como CLT, ganhando valores extremamente baixos. Alguns vão estudar para concurso e há pouquíssimos têm resultado, porque um concurso público na magistratura, no Ministério Público, é muito bom, mas eles são para poucos. São para aqueles alunos que têm dedicação extrema, que têm um foco muito grande, que na maioria das vezes tem uma família para poder
permitir que você só estude para conseguir fazer aquele concurso. E mesmo assim, depois que você forma, é muito comum ver alunos pedindo exoneração desses concursos porque eles entendem que aquilo que eles passaram não é para eles. Eles não gostam de fazer, eles não são felizes fazendo aquilo. Estão ali por causa de um salário, estão ali por causa de um medo, estão ali por causa de crenças limitantes. Ou muito pior, advogados que estudaram, investiram R$200 mil numa faculdade, alguns lutaram com o próprio esforço para poder pagar, outras suas famílias se mataram para poder conseguir pagar a faculdade para esse advogado. Eles estão ou trabalhando em outras áreas que não são áreas do direito, ou eles estão rodando no Uber para poder complementar a renda. E alguns poucos advogados estão trabalhando como correspondentes. Nada contra o advogado trabalhar como correspondente, eu já fiz isso no passado também, eu não me envergonho de ter trabalhado como correspondente, aprendi muito com isso, mas eu ganhava R$50 há 9, 10 anos atrás. Hoje em dia você contrata advogado por 60, 70, R$80 para fazer uma audiência presencial. O advogado vai sair da casa dele, vai gastar combustível, ele vai ficar 1, 2 horas no fórum, ele vai ter que pesquisar o processo para ganhar um valor infinitamente baixo. Por isso que muitas pessoas estão saturadas com a advocacia e com razão, porque aquela advocacia não funciona mais, aquela advocacia que você esperava cliente chegar no escritório, ela não funciona. O mercado mudou. O comportamento das pessoas mudou, a forma que as pessoas contratam produtos e serviços, ela mudou radicalmente. Por que ela mudou? Porque os clientes querem conforto, eles querem contratar um advogado da casa deles, eles querem entrar em contato no WhatsApp de um advogado, conversar com o advogado e serem bem atendidos e serem bem acolhidos. Só que a advocacia não se atendeu para isso. Eu não sei se é medo do OAB ou se é a forma que ele foi ensinado, porque a forma que as pessoas estão tendo sucesso na advocacia não ensina na faculdade, e isso é uma realidade. Então, poucos advogados estão acordando para isso, poucos advogados acreditam no mercado digital, poucos advogados fazem um posicionamento digital como estratégia, poucos advogados estudam marketing digital, procuram mentoria, procuram auxílios de outros advogados para poderem aprender a fazer isso e ganhar dinheiro na advocacia. Todo dia tem cliente novo na advocacia, todo dia uma pessoa morre, todo dia uma pessoa separa, todo dia uma pessoa é demitida, todo dia uma pessoa tem um erro médico, todo dia existem uma infinidade de causas todos os dias na advocacia que se renovam, mas existem poucos advogados para atender essa demanda. Aí você vai dizer assim, Isaías, mas é um absurdo. Mas é verdade, a gente fecha no escritório 80, 100 contratos todos os meses. Só que esses 80, 100 contratos a gente escolhe qual cliente que a gente vai atender, qual área do direito do trabalho que eu vou atender. Eu aprendi o princípio de Pareto, que 20% dos seus clientes pagam 80% das suas despesas. Então, eu consegui criar uma planilha que hoje em dia você consegue planilhar tudo que você gasta, tudo que você recebe, todo cliente que chega no seu escritório, todo cliente que fecha, por que esses clientes não fecham e quais produtos que você vende têm melhor retorno financeiro. Por exemplo, no minha advocacia, melhor retorno financeiro são ações de insalubridade e são ações de rescisão indireta. Então, aonde que eu faço 80% dos meus anúncios? Para essas duas áreas, porque são retornos mais rápidos que eu tenho. Cada contrato que eu fecho desses, eu vou ganhar uma média mínima de 2 a 3 mil reais. Mas se eu fecho 100 contratos por mês, eu tenho uma previsão financeira de 250 a 300 mil reais. 250 a 300 mil reais. Isso eu fecho todos os meses. Ah, Isaías, é mentira. Você quiser vir no meu escritório, passar um mês aqui com a gente, vocês vão ver que isso é verdade. Eu te mostro o meu fechamento do Zap Signing, que eu fecho 5, 8 contratos todos os dias. Tem dias que a gente fecha aqui no escritório
10 contratos. Ah, Isaías, mas vocês devem ter uma equipe de 50 pessoas. Mentira, a gente tem uma equipe de 8, 9 pessoas. E a gente poderia fechar mais contratos, porque eu centralizo a maioria dos meus contratos na cidade que eu tô, que fica mais fácil para me controlar, mas eu posso trabalhar, se eu quiser, no mercado nacional. Eu posso ter ação trabalhista no Brasil todo. Eu tenho em alguns estados, os estados que eu acho, para mim, melhor, mas eu poderia ampliar isso com uma facilidade muito grande. Porque antigamente, se você era um advogado do interior, sei lá, cidade aqui, Poços de Caldas, ela tem lá 100 mil habitantes, você ficava limitado àqueles 100 mil habitantes com mais 5 mil advogados trabalhando. Hoje em dia, você está no interior, mas você pode trabalhar o Brasil todo. Goiás, Rio Grande do Sul, é uma infinidade de locais para você trabalhar e de dores. Quer dizer, tem cliente todos os dias querendo uma dor latente que você vende. Mas por que o cliente não chega até você? Porque o cliente não sabe que você existe. Você não se posiciona para isso. Você não usa o tráfego pago para poder levar o seu cliente até você. O que é o tráfego pago? O tráfego pago, ele é um veículo que ele pega o cliente, a dor do cliente, a um problema que você resolve. E é muito fácil fazer isso, porque você se especializa numa área, você resolve a mesma coisa todas as vezes. Então, você não te demanda até, o advogado tem que estar atualizado o tempo todo. Sim, mas quando você recebe clientes da mesma área todos os dias, por exemplo, você é da área da saúde, cirurgia bariátrica, por exemplo, 80% dos seus clientes são cirurgia bariátrica. Gente, você vai dominar muito sobre cirurgia bariátrica, sobre jurisprudência de cirurgia bariátrica. Você vai ter várias sentenças que você pode mandar para o seu cliente. Você vai entender que o problema do seu cliente você pode ajudar ou não. E quando você passa isso para o seu cliente com naturalidade, com simplicidade, o cliente te vê como autoridade, o cliente te vê como especialista, ele te vê como uma esperança. O cliente passa a perceber, eu vou olhar com 2, 3 advogados. Ele deixa de ter essa mentalidade e passa a fazer. O que eu preciso fazer para contratar esse advogado? Meu Deus, esse advogado ele deve ser muito caro, eu não tenho condição de contratar esse advogado. E você vai trabalhando isso na cabeça do cliente, que o cliente vai imaginando que você entrega tanto valor, você entrega tanto conteúdo para ele, que é uma coisa assim impossível dele te contratar. Quando você passa a proposta de seus honorários, vamos supor que seja 10 mil reais, o cliente imagina que você vai cobrar dele 30, 50 mil reais. Aí você falou com ele que você vai cobrar, por exemplo, 10 mil reais dele, esse cliente fala, nossa, esses 10 mil reais eu posso contratar e eu posso pagar. E eu tenho ainda umas estratégias aqui que a gente faz na mentoria, que é fazer uma ancoragem do cliente. Quer dizer, determinados serviços, vamos supor que eu quero cobrar daquele cliente 10 mil reais. Eu passo para aquele cliente, por exemplo, olha, esse determinado serviço, ele vai te cobrar, por exemplo, 12 mil reais. São 6 parcelas de 2 mil reais no cartão de crédito. Mas, se você me contratar hoje e pagar à vista, a gente consegue para você uma bonificação para você fechar em 10 mil reais. Assim, a cada 10 clientes que a gente usa essa estratégia, 8 fecha com a gente e paga à vista o valor que a gente queria. Por quê? A gente entrega valor. Então, quando um advogado fala comigo que a advocacia está saturada, que não tem mercado para o advogado, eu racho de rir, porque, na verdade, a concorrência ela é muito pequena, porque é uma concorrência nacional, gente. É muito poucos advogados que têm um posicionamento correto, que usam estratégia nas suas campanhas publicitárias, que usam estratégias de fechamento dos seus contratos com seus clientes, que tem técnica. Gente, tudo você se aprende. Até a advocacia você aprendeu. Você não nasceu sabendo como era um advogado, como era uma vida de advogado, mas existe treinamento para isso. Treinamento para te ensinar a ter uma mentalidade de empresário, de construir uma empresa, de visar lucro, de não ter medo nenhum, de não ter vergonha nenhuma de vender os seus serviços. É uma hipocrisia o advogado falar que não vende o seu serviço. Como é que você recebe seu honorário? É uma bonificação? É um presente dos céus? O escritório de advocacia não é uma instituição de caridade. O escritório de advocacia ele tem que ter mentalidade de crescimento, e a mentalidade de crescimento ela se ampara com a venda, mas não é venda de seus serviços mais barato, são venda de seus serviços com honorários justos, com o top do mercado,
Por quê? Porque a nossa entrega é uma entrega muito boa, é uma entrega ótima. Eu não prometo resultado para nenhum cliente aqui no escritório de advocacia, mas eu prometo empenho. O cliente vê eu interessado no problema dele, eu buscando o documento, eu conversando com esse cliente, tem que fazer uma movimentação no processo dele. Eu entro em contato com o cliente, falo, está acontecendo isso, isso e isso no seu processo, eu preciso dessa informação, o seu processo caminha para isso, o seu processo vai ter uma perícia, o seu processo vai ter uma audiência, sua audiência eu preciso dessa testemunha, eu converso com a testemunha e não falo, quando eu falo é a equipe do nosso escritório, o cliente percebe, nossa, esse advogado está preocupado comigo, eu não estou preocupado com o que eu vou ganhar desse cliente ou quanto que eu cobrei no passado, porque os meus honorários para mim são consequência de uma entrega excelente. A excelência trabalha para os reis, está lá em Provérbios, está escrito na Bíblia que você tem que prestar um serviço excelente, ter uma entrega de conteúdo de valor, uma entrega foda, fazer uma audiência muito boa. E isso é muito fácil de fazer quando você tem uma direção, quando você tem uma estratégia. A gente fala que a gente ensina advogados a construir um faturamento de até R$30 mil em 90 dias, porque a gente tem várias técnicas que vai levar você a fazer isso. Ou seja, vai ensinar você a ter um tráfego pago, a pensar como empresa, a ter lucro, a cobrar honorários justos, não ter vergonha de gravar vídeo, de colocar a cara na internet, de falar para o seu cliente qual que é o seu valor e quanto que você cobra. Gente, isso muda a realidade. E isso não existe cursos na faculdade. Pós-graduação é uma sequência da faculdade, isso não traz cliente. É uma grande ilusão o advogado falar, olha, eu não tenho experiência, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, que depois eu vou ter muito cliente porque eu vou ser um especialista. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Quantos pós-graduados que têm mestrados que estão rodando no Uber? Porque lá na pós-graduação ele não ensina mentalidade, ele não ensina como conseguir clientes, ele não ensina como fazer um posicionamento digital estratégico, ele não ensina estratégia na advocacia. O que a gente faz na mentoria, o que eu ensino na mentoria, não é nada demais, não é para gênios, pessoas acima das médias. Muito pelo contrário, são para pessoas comuns. Eu nunca fui um bom aluno na faculdade, eu era aquele aluno que sentava lá no fundão, eu era aquele aluno que não tinha noção. Por que eu fazia isso? Porque eu não tinha direção certa, eu não tinha direção clara. Quando você não sabe o caminho que você vai seguir, qualquer lugar tá bom. Você precisa de ter um GPS, que um GPS vai levar você no lugar que você nunca imaginou que existia, mas com uma perfeição cirúrgica e uma perfeição técnica. E na advocacia é assim, a gente tem uma figura que eu gosto muito, que é o Joel J. O Joel J fala que o sucesso ele é treinável. Tudo na vida é treinável, só basta você querer e dar o primeiro passo para a sua advocacia transformar. Mas isso está dentro de você. Você tem duas opções. Uma, que é a zona de conforto, não fazer nada, como diz o meu amigo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque é muito mais fácil a gente ficar falando que a advocacia está saturada, que o mercado, que não existe cliente para o número de advogados que tem, que o mercado está prostituído, que os advogados cobram valores irrisórios, e você escolher uma advocacia sólida, uma advocacia previsível, uma advocacia que você tem previsão de faturamento todos os meses, que você pode ter uma vida digna e dar uma vida digna para sua família. Eu uso um exemplo muito forte, que ele fala que você pode colocar o seu filho numa escola que você quiser, na escola que ele merece, para ele ter uma educação excelente, para ele seja um adulto sensacional. Você pode levar sua família para viajar, levar seus filhos para Disney, conhecer a Europa, ter culturas, ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, tudo isso através da advocacia. Eu falo que a advocacia, para mim, é uma das profissões mais promissoras que existem no mercado. Por que a advocacia é promissora? Porque ela permite você escalar seu serviço com muita facilidade. Gente, quando a gente vende serviços,
Ou quando a gente vende produtos, por exemplo, você tem que ter um estoque, você tem que ter uma logística para distribuir aquele estoque, você tem uma série de variáveis, você tem que comprar produtos para você revender, aí a margem muda, a margem espreme, é uma série de variáveis que quando você vende serviço você não tem, porque você vende um potencial, um capital intelectual seu que você tem ele com abundância e é fácil de replicar para muitas pessoas. Você consegue entregar isso para muitas pessoas e isso muda o resultado da advocacia. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa um comentário aqui. Eu quero que a nossa equipe técnica vai entrar em contato com você.